E o Ministério Público aqui de Goiás está atuando para averiguar os indícios de irregularidades referentes ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia. Para a gente entender melhor essa situação, eu recebo aqui no estúdio a promotora Carmen Lúcia Santana de Freitas, que é titular da 20ª Promotoria de Justiça de Goiânia e tem também a atribuição na tutela de patrimônio público. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia. Prazer é meu. Como que está essa situação do IMAS aqui em Goiânia? O que já foi verificado pelo Ministério Público? O IMAS, nós temos problemas com o IMAS ao longo dos últimos anos, né? Em 2018, inclusive aconteceu intervenção, prisão do presidente e depois disso as coisas foram se acomodando e agora no ano de 2022 nós fomos procurados pela presidência do IMAS, juntamente com os representantes do Poder Público Municipal, para trazer a problemática do IMAS, porque tamanha desorganização administrativa e financeira que eles não conseguiam detectar qual que era o real quadro do IMAS, qual que era a real dívida do IMAS. Então, à época, nós chamamos todos os atores, representantes do município, sentamos com o prefeito de Goiânia, com os representantes da Câmara Municipal, através do presidente da Câmara, com o Tribunal de Contas do município. Fizemos várias recomendações, né, para a autossuficiência do IMAS. Algumas dos itens da recomendação foram atendidos. Inclusive, estava tudo caminhando muito bem, porque trouxeram a ordem cronológica de pagamento, o atendimento à saúde retornou. Então, assim, foi um ano, no início de 2022 até o início do ano de 2023, as coisas vieram caminhando. Algumas dívidas que a Comurg acumulava no ano de 2017 e 2018, foi feito um encontro de contas e houve o pagamento dessas contas. Porém, já no primeiro trimestre desse ano, começaram as trocas de toda a diretoria, gerência e agora, por último, da presidência. Veja que, para a presidência, nós já tivemos 6 modificações, 6 alterações desde o início desta gestão. Ao ponto de o presidente que deixa o cargo agora, anteriormente, ele ter sido exonerado e no dia seguinte, o chefe do Poder Executivo ter revogado esse ato, restaurando ele ao cargo. Mas, desde então, ele vem sendo ameaçado o tempo todo da exoneração do cargo. E agora isso se concluiu. Então, o problema maior do IMAS é nesses cargos de gerência e de direção. Por quê? O IMAS, vamos entender o que é o IMAS. O IMAS é o Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal. Ele é uma autarquia da administração indireta, ou seja, por lei, pela sua criação, pelos seus fins, ele teria que ter uma autonomia administrativa, operacional e financeira. Não é o local para se fazer acomodações políticas, não é local para fazer ingerência política. A nomeação, a indicação é do prefeito, porém, ela tem que ser técnica, pessoas competentes que se relacionam ao cargo. Tem que ter compatibilidade para a atividade que vai ser exercida. Porque tem muitos servidores, né, doutora, sendo prejudicados, pessoas que estão com seus pagamentos da franquia, do plano de saúde, né, desse plano de assistência em saúde, com as parcelas em dias, mas não estão conseguindo consultas. Como que fica a situação dessas pessoas? Exatamente. São mais de 80 mil usuários do IMAS, né, servidores públicos e seus familiares. Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas. De outro lado, também, os prestadores de serviço, que prestaram serviço de assistência à saúde, eles precisam receber. Então, a desordem, ela gera o caos financeiro, ela gera o caos administrativo, não só para os servidores, mas também para os prestadores. Sim. E, de outro lado, o IMAS é um programa de assistência muito importante, porque ele garante que o servidor público tem aquilo que é mais importante, que é a saúde. Acesso à saúde. Então, quem são os usuários do IMAS? São os servidores públicos, são os da saúde, da educação, da Guarda Civil, inclusive servidores da Câmara Municipal também. Então,
é algo muito importante para o município de Goiânia que esse servidor tenha a tranquilidade de saber que ele e sua família vai ser bem atendido. E, de outro lado, também, é um plano de saúde em que há a coparticipação do servidor. Então, é descontado na folha de pagamento do servidor. Tem o patronal e tem o do servidor. Então, ele espera que esse plano, na hora que ele precisar, ele o atenda. De outro lado, a extinção do IMAS, o que ela poderia causar? Ela poderia ocasionar essas mais de 80 mil pessoas virem para o SUS. É isso que se quer? É isso que se espera? É isso que se consegue atender, porque também já há essa incapacidade, né, desse número volumoso de pessoas vindo para o SUS. Ou seja, vai ser mais espera, vai ser mais pessoas ali precisando de atendimento e não tendo, né? A situação é bem complicada. Exatamente. Qual o próximo passo dessa averiguação, doutora? Olha, nós temos tentado fazer acordos, tentar medidas extrajudiciais. Fizemos a recomendação e, como disse, em parte, ela foi atendida, né? Nós não desistimos ainda dessa negociação, certo? Existe um convênio que foi realizado após a nossa recomendação entre o IMAS e a Universidade Federal de Goiás, no sentido de auditar todas as contas, auditar tudo que há no IMAS para se estabelecer a proposta daquilo que é necessária para correção de rumos, né? Então, nós ainda estamos aguardando uma contrapartida do poder público no sentido do atendimento a essa recomendação. Mas, se esgotados estes caminhos, nós teremos que judicializar, né? Nós não queremos isso. E o que o IMAS precisa? O principal é você ter um plano de cargos e salários, porque daí você tem os servidores efetivos, que são compatíveis para o cargo, certo? E que vai oferecer uma boa prestação de serviço. De outro lado, precisa de autonomia administrativa, operacional e financeira, ser garantida pelo poder público, pelo chefe do Poder Executivo. De outro lado, nós precisamos que os representantes na Câmara Municipal também atuem, porque precisa de uma legislação própria para a criação de cargos. Precisa de uma legislação própria que garanta essa autonomia, que garanta, inclusive, o patrimônio. O IMAS não tem um local para funcionar. Lá é locação. Inclusive, parece que talvez até uma ordem de despejo, se não houver o pagamento. E esse patrimônio ele tem que ser transferido pelo poder público. Na sua criação, ele já deveria ter sido, se não, por projeto de lei. Então, nós esperamos que a sensibilização do chefe do Poder Executivo e também dos membros da Câmara Municipal para que essa lei possa caminhar, possa ser aprovada e se garanta a saúde do servidor público municipal de Goiânia. E é por isso que a gente está falando sobre esse assunto. A gente segue acompanhando a situação do IMAS, segue acompanhando também o trabalho do Ministério Público, né, para solucionar esse problema e, claro, sempre deixar aqui, doutora, o espaço do JBC aberto para a gente dar essa satisfação para a população. Eu queria agradecer aqui os seus esclarecimentos a respeito desse tema que é tão importante para a gente. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Só um adendo. Os servidores do IMAS, os servidores efetivos do IMAS, eles são servidores comprometidos. O que eles precisam é de uma reestruturação e de uma estrutura para trabalhar. Com certeza.